Olá, queridos internautas e telespectadores da TV Mundi, a TV da Nova Era, eu, João Gilberto, com o nosso programa Retrato da História. E hoje nós, depois de um longo período falando sobre todas as civilizações, iremos falar da última civilização até chegar no nosso país. Por quê? O nosso intuito é falar de todas as civilizações e depois, através da história do Brasil, dizer da interferência e do beneplácito que todas essas civilizações trouxeram aqui para o nosso desenvolvimento aqui do Brasil, tá? E hoje nós iremos falar realmente de uma civilização que tem um poderio fantástico em cima do planeta, que é a civilização inglesa, britânica, da Grã-Bretanha, tá? As origens da civilização inglesa, elas são relacionadas ao processo de formação do Império Romano. Então, veja bem, nós falamos da União Soviética, teve muita interferência do Império Romano, através, inclusive, até de alguns imperadores que criaram o sistema justamente copiado dos romanos. A França também teve muita interferência do Império Romano. Durante muito tempo, a Ilha da Bretanha ocupava apenas uma posição entre as várias províncias controladas por Roma, tá? Olha só, aquelas províncias ali é tudo controlado por Roma, porque Roma realmente teve também um poderio muito grande, uma área, um território muito grande, tá? No fim da antiguidade, essa situação se transformou quando os anglo-saxões invadiram aquele território. Então aí sempre o processo de invasão, tá? Civilizações se projetando sobre outras. Logo em seguida, os vikings também invadiram a ilha e impuseram outra dominação, marcando o cenário britânico até a Baixa Idade Média, tá? No ano de 1066 d.C., sob a chefia do rei Guilherme I, chamado o Conquistador, que viveu de 28 a 87 d.C., conduziu o exército normando, bretão, flamengo e francês, tá? E derrotou lá na época o rei Haroldo I, na Batalha de Hastings, extinguindo o fim ali da hegemonia anglo-saxônica. Então aqui é um período importante dentro da construção lá do Império realmente britânico, que é a conquista através desses grandes imperadores. Construiu castelos pelo país e escolheu um ponto perto ali do rio Tâmisa, que eram ruínas romanas, e ergueu a Torre de Londres, que se tornou capital inglesa, que tem 30 metros, e essa torre até hoje existe lá em Londres, tá, gente? É realmente uma obra muito bonita, tá? Uma série de reis normandos sucederam Guilherme, e após 400 anos surge Henrique VIII, de 1491 a 1547, da tradicional família Tudor, sendo um dos mais cruéis governantes. Então aqui constrói, mas também tem lá o seu lado, que nem o famoso Ivan o Terrível, lá da Rússia. Sua primeira esposa, Catarina de Aragão, não dava um herdeiro para ele. Todos os reis eles querem perpetuar o seu reinado, não tinha um herdeiro. E ele se voltou à dama de companhia lá, da esposa dele, que era Ana Bolena. Ele solicitou o divórcio ao Papa, mas o Papa negou. O que ele fez? Ele rompeu com o Vaticano e proclamou, como chefe da igreja anglicana, que é justamente o sistema católico que existe lá no Reino Unido, tá? Ele fez o quê? Ele divorciou de Catarina e coroou Ana Bolena, mas ela também não pôde lhe dar um herdeiro. Aí o rei realmente ficou em situação complicada, porque ele desfez justamente todo um tratado que ele tinha com o Vaticano, e depois, infelizmente também, a Ana Bolena não teve condições de dar um herdeiro, sempre dizendo, o herdeiro homem, tá? Porque eles normalmente queriam um herdeiro homem, E prendeu a Ana Bolena na torre, tinha toda lá uma denúncia que ela era realmente, traía tal. O que ele fez? Ele simplesmente mandou decapitar a Ana Bolena, olha só. Então esses reis, eles tinham muita força e também tinha esse lado muito, Só que tem um detalhe, a união dele com a Ana Bolena gerou uma personalidade que depois ia ser rainha da Inglaterra, que é a Elizabeth I, que é filha justamente, do Eduardo VIII com a Ana Bolena, tá? Então aí vocês vão ver na história realmente da Inglaterra que tem muita mulher que realmente levou a Inglaterra para frente e já começou aí
despontando uma das grandes rainhas do futuro, tá? O complexo da Torre de Londres já atingia no seu governo 7 hectares e era inexpugnável. Eles faziam muitas fortalezas realmente para, né, se proteger lá, naquela época, realmente de guerra, de invasões que existia lá na Europa, tá? Sonhava com um grande império, mas tinha na época como expoente a França e a Espanha, eram outras potências que concorriam muito com a Inglaterra, tá? Em 1510, objetivando fazer da Inglaterra um império, fez dos navios armas de guerra mortíferas, instalando o quê? Pesados canhões que afundariam um navio comum, que é lógico, levariam a conquistar esses países. Então aqui é importante, porque isso aí realmente foi um divisor na história, principalmente naval, porque os navios eram navios tradicionais, eles levavam os exércitos, levavam uma série de material bélico, mas não existia um navio que, né, foi construído todo com arsenal, com canhão. É lógico, nós já vimos em filme, inclusive tem filmes famosos aí na TV, no cinema, né, das grandes batalhas, né, do navio atirando no outro com aqueles canhões. Então ele realmente revolucionou. O que ele fez? Ele realmente foi e deu um crescimento muito grande através desse sistema que foi criado no seu governo, tá? Então, ele pediu para que os engenheiros construíssem uma frota imbatível. O Enal Capitânia, né, ele deu o nome de Mary Rose, né? Os navios eram verdadeiras plataformas lá com canhões. Então, realmente foi uma revolução naval naquela época, né? E que deu realmente um impulso muito grande à expansão lá da Grã-Bretanha, não só na Europa, como em outras regiões, né, de outros quadrantes aí do nosso planeta. Então, nessa primeira parte, é lógico, muito rapidamente nós explicamos para você todo o desenvolvimento e o crescimento desse grande império, que é o Império da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né, que também tem muito a ver aqui com o nosso crescimento do Brasil, quando nós falamos principalmente de D. João VI, né? Então, pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não, hoje nós estamos falando de uma grande civilização, que é a civilização da Inglaterra. Só um minutinho e nós já voltamos.